Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre Jiu-Jitsu e para isso recebemos o campeão Luiz Carlos, campeão paulista de Jiu-Jitsu 2010, é vice-campeão universitário em 2008, é o terceiro colocado nos eventos Copa Conde Coma Jiu-Jitsu 2010, no World Pro Jiu-Jitsu 2009 e na terceira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu 2009. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, Luiz Carlos. Obrigado a você, eu que agradeço. Para começar, o que é Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu é uma arte que foi criada pelos monges, né, como forma de defesa. Como a gente pode ver, os monges são de porte físico muito pequeno. E na época eles criaram uma arte marcial onde que pudesse ter uma autodefesa. Aí os primeiros indícios, né? Aí depois disso chegou ao Japão, onde foi criado, onde era utilizado muito pelos samurais. Dos samurais foi trazido ao Brasil através do Hélio Gracie, né? Onde repercutiu de grande importância, onde o foco maior do jiu-jitsu era no Rio de Janeiro, onde hoje já muda. Hoje o Rio de Janeiro deixou de ser o primeiro lugar mais praticado de jiu-jitsu. São Paulo hoje em dia tem grandes eventos de nomes importantes dentro da capital. E como é feita a graduação do Jiu-Jitsu? A graduação é feita da seguinte forma: a gente pode fazer por faixa etária de idade, né? Pelo desenvolvimento do atleta. Tem atleta que às vezes consegue pegar uma faixa preta em menos de 4, 5 anos. Isso depende do ritmo de competição. Se ele foca em ser um grande atleta, então ele acaba se destacando entre os demais. E isso facilita que a faixa venha mais rápido. Judô, faixa preta, há muitas diferenças? A diferença do judô para o jiu-jitsu, na verdade, antigamente os dois esportes andavam lado a lado. Agora a gente percebe que o judô se distanciou um pouquinho do jiu-jitsu, onde as regras basicamente são pequenas, né? O judô é basicamente mais as quedas, onde o adversário tomou um ippon, acaba a luta. No jiu-jitsu se dá por pontuação ou finalização. E quem pode participar dessas competições? Desde que esteja apto a treinamento, desde que já pratique o esporte e se sinta preparado para participar de algumas competições. Lógico que a gente tem competições que são de níveis mais profissionais, onde o atleta precisa estar bem mais preparado. Qualquer pessoa que é praticante de uma arte marcial pode estar praticando. E quanto tempo de preparo é necessário, mesmo ele sendo um esportista? Né? Olha, a gente foca muito as competições mais importantes, né? O estadual, o mundial, o pan-americano. A gente chega a se preparar de 4 a 5 meses em treinamento, dieta, condicionamento físico, alimentação, que isso na hora da competição faz extrema diferença. A alimentação é muito diferente de outros esportistas? Não, a gente procura balancear muito a alimentação em termos de não comer comidas gordurosas, procurar se alimentar em horário correto, descansar, que é extremamente importante, você dormir bem, né? Então acho que isso influencia bastante no rendimento do treinamento. Bebida, cigarro, então nem se fala, né? Acaba com o condicionamento físico, né? A gente costuma dizer que esporte e saúde, bebida, essas coisas não combinam. E como funcionam os campeonatos? Você disse que aqui em São Paulo agora está influenciando bem mais que o Rio de Janeiro. É divulgado? É divulgado. Geralmente as competições, você abre no site da FPJJ, que é a Federação de Jiu-Jitsu, ou a Confederação Brasileira, informa todas as competições que tem anuais. A gente tem, em média, mais de 30 competições anuais. Puxa! É bastante. Fora os grandes eventos, né, que é o asiático, o europeu e o mundial, que acho que é o sonho de qualquer atleta conquistar, né? Acho que é o topo do auge, né? A competição mais importante que a gente tem hoje. Mas esse calendário de competições é divulgado também no site? Isso, no site das federações tem todo o calendário. Calendário, data e local. Você começou muito cedo? Eu comecei jiu-jitsu há 7 anos. Na época a gente ouvia muito falar de artes marciais, né? E em São Paulo não tinha tanto o vínculo, né, com jiu-jitsu. Aí quando chegou nas academias próximas de São Paulo, eu comecei a fazer. Sempre foi um esporte que eu tive vontade de fazer. E assim, não só as pessoas questionam muito, né, jiu-jitsu, que é um esporte muito agressivo. Eu acho que é agressivo para quem vê, mas para quem faz não é. A gente tem hoje em dia influência da mídia, que ajuda bastante a divulgar o jiu-jitsu de uma maneira mais bonita. Entendeu? Então isso facilita tanto para os pais que têm filhos, que isso acaba incentivando as crianças a fazer. Então, mas você começou bem novinho.
E você tinha vontade? Foi Sempre por tive curiosidade? Sempre tive vontade. E a sua família sempre apoiou? No começo a minha mãe não apoiou muito, porque assim, você acaba tendo lesões, né? Quando você acaba tendo um esporte assim, de contato, você acaba muito tendo lesões. Quando ela percebeu que virou profissão, meu filho, minha mãe, minha família, todos me apoiam, me incentivam, torcem por mim. Então, às vezes eu estou em competição, estou viajando, me ligam para saber como é que eu estou, se eu ganhei, se eu perdi, se eu fiquei chateado. Isso é importante, acho que a família na vida de um atleta influencia bastante. Nós estamos conversando sobre jiu-jitsu com o campeão Luiz Carlos Marques. Ele é campeão paulista de 2010. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Hospital Albert Einstein recebeu a 6ª Interliga de Oftalmologia, que contou com a presença de alunos e professores da Unisa. Temos professores de várias universidades aqui presentes e estamos com a casa lotada, porque os alunos reconhecem o esforço e comparecem ao evento. O evento trouxe palestras com profissionais renomados, sorteios de livros, entre outras atrações. Nós temos 9 faculdades participantes, né? São 9 universidades que a gente tem até de fora, como por exemplo a Unicamp, Jundiaí, mas as aqui Unisa, USP, Santa Casa. Cada membro tem um representante do curso. Eu sou o presidente, mas cada faculdade tem um representante. Então esses representantes chamavam seus palestrantes de cada universidade. Os palestrantes abordaram as novas tecnologias usadas nos tratamentos oftalmológicos, ajudando os alunos a se prepararem para esta área de atuação. Esse tipo de atividade é essencial para que a pessoa tenha acesso aos vários flancos da oftalmologia. Ela com certeza vai achar alguma coisa que interessa mais e ela vai ter uma certeza maior na tomada de decisão quando ela for escolher que área que vai optar. O evento terminou com uma interação entre os alunos, permitindo que eles discutissem as práticas da oftalmologia. Como tem muito aluno, inclusive bastante aluno até de primeiro ano, aqui primeiro, segundo, até o 6º ano, para eles é uma coisa válida para eles saberem a especialidade que eles possam querer. Então, por exemplo, a oftalmologia, que muita gente não conhece, a gente tem muito pouco dentro do meio acadêmico. Então, a gente acaba conhecendo esses cursos. Então, esse é um curso ainda com cirurgia ao vivo, onde eles possam ver tanto uma parte teórica como uma parte prática. Acho que é importante para todo acadêmico. Voltei a conversar com Luiz Carlos Marques, campeão paulista de Jiu-Jitsu 2010. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Luiz Carlos, quem são os organizadores dessas competições de Jiu-Jitsu? As confederações, a FPJJ e a CBJJ, são as confederações, né? Onde para você se filiar nas academias e disputar esse campeonato, você tem que ser afiliado. O atleta tem que preencher uma ficha com os dados, tem um atestado médico para a prática de esportes, onde ele pode estar praticando qualquer campeonato, desde que tenha da própria federação. Tendo a carteirinha da confederação, você pode participar de qualquer campeonato estadual ou internacional. E como são formados os campeonatos, tanto paulistas quanto os mundiais? Então, é reunido cada confederação organiza suas competições no calendário anual. A gente tem em média, da Federação Paulista, a gente tem em média de 12 a 15 campeonatos anuais, onde a confederação, o número de campeonatos são maiores. A gente chega a ter de 20 a 25 campeonatos anuais, onde são organizados pelas próprias confederações. O atleta só pode participar sendo filiado por qualquer uma delas. E há preferência pelos estrangeiros ou os da casa? A gente inicia basicamente pelos nacionais, né? A gente conquistando os nacionais, a gente busca os internacionais, onde você tem um status e uma divulgação maior do seu trabalho. E como é feita a filiação em academias? Em academia, geralmente a gente representa uma equipe, né? Como um jogador de futebol ele representa um clube, nós atletas representamos uma equipe, onde essa equipe é filiada à federação
e na hora da luta a gente é anunciado o nosso nome junto com a equipe que a gente representa. Todo mundo ouve falar de vez em quando em faixa preta, mas a maioria das pessoas não sabem o que é. Como são avaliadas as graduações? Olha, a gente é avaliado por diversas maneiras. A gente é avaliado por comportamento, a gente é avaliado por disciplina, a gente é avaliado por técnica, a gente é avaliado pelo desempenho como atleta. Então, a gente, quando chega a esse estágio, a gente é cobrado muito. Você acaba sendo um exemplo para qualquer pessoa fora, de determinação e dedicação. Então, assim, é uma coisa que é difícil conquistar, mas quando se conquista, se ganha um grande respeito. E há limite de idade? Você disse que começou com 7 anos. Então, a gente não tem limite de idade, né? Hoje em dia, a gente pode praticar desde os 6 anos até a idade maior, 20, 30 anos. E a terceira idade? Hoje em dia tem crescido bastante o número de pessoas praticantes de terceira idade, né? Acho que também pela divulgação da mídia, né? Acho que a mídia hoje em dia influencia no esporte, então acho que ela acaba tendo maior qualidade nos treinamentos e facilita para que a terceira idade participe também. Então, isso que eu ia comentar, porque o esporte é benéfico para a saúde. No caso do jiu-jitsu, quais os benefícios? Olha, a gente tem um fator muito importante, né? Que é a autoconfiança, disciplina, que a gente prega muito dentro do tatame, né? Respeito ao próximo. E dentro disso, as qualidades voltadas para a saúde, a gente diminui o percentual de gordura, a gente tem uma melhora no condicionamento físico, a gente acaba desestressando. Então, essas são as mais assim, que a gente pode falar assim, que enfatiza mais. E a prática de estar fazendo esporte, hoje em dia, faz bem à saúde, né? Acho que facilita também as pessoas que procuram atividades de esporte, é porque gostam ou porque estão necessitadas de alguma qualidade de vida melhor. Você disse que, aparentemente, embora pareça violento, o jiu-jitsu não é violento. Mas e quando a gente ouve o barulho da pessoa caindo no chão? Parece que quebrou tudo. Parece que quebrou tudo, mas na verdade a gente passa por um processo de aprendizado. Quando a gente cai, ou a gente vê no judô muitas quedas, o judoca não se machuca, nem a gente aprende primeiro a cair. Quando a gente é iniciante, a gente aprende os movimentos básicos de queda e com o tempo a gente vai aperfeiçoando os movimentos. Isso vai facilitando. Em algum outro país há destaque para esse esporte? Olha, o jiu-jitsu brasileiro é muito comentado lá fora, mas aonde tem grandes práticas, a gente sabe que é nos Estados Unidos, né? No centro dos Estados Unidos mesmo, Califórnia ali, a cada esquina tem uma academia. E no Japão também é muito praticado. São os 3 países mais praticados atualmente. Hoje em dia chegou muito na Europa. O jiu-jitsu está muito praticado no continente europeu. Agora a pergunta que não quer calar, e as mulheres? Tem entrado para essa categoria também? Então, hoje em dia o jiu-jitsu feminino é uma área que cresce cada dia mais, né? A gente vê aí em campeonatos mundiais, faixas pretas femininas, é onde o ritmo de competição é quase o mesmo nível que um atleta masculino, né? Então tem crescido muito. Acho que a mulherada hoje em dia prefere praticar jiu-jitsu porque se sente confiável. A gente também tem aula de defesa pessoal, então isso agrega valores. E a gente acaba buscando esse público feminino também nas aulas. E ela ajuda mesmo na defesa pessoal? Ajuda. E funciona com as mulheres? É eficiente, porque a força delas é menor, do que a de um homem. O jiu-jitsu nada mais é que uma imobilização ou chave. A gente pega pontos vitais, onde você pode tanto desmaiar uma pessoa ou quebrar algum membro dele. Então acaba... mas a gente procura respeitar sempre o colega e não usar a arte marcial como uma coisa aí fora que muita gente acaba usando, né? A gente tem muitas pessoas que fazem arte marcial e acabam saindo para brigar na rua. Acho que é um mau exemplo de pessoas que praticam, né? E muitas mulheres têm chegado a campeonatos como vencedoras? Tem. Hoje em dia a gente tem algumas lutadoras tops aí no mundial, campeonato mundial brasileiro, estadual, onde algumas são da família Grace, outras são de outra equipe aí famosa, a Aliança, e tem outras equipes aí que também estão buscando o espaço no público feminino aí, onde o jiu-jitsu feminino cresce cada dia mais. Você começou bem novinho, com 7 anos. Você encontrou muitas dificuldades pelo meio do caminho? A gente encontra muita dificuldade pelo fato de, às vezes, você quer desistir, mas o seu sensei fala, não pode desistir. Às vezes você está cansado, você fala, hoje eu não vou treinar. Aí é nessa hora que seu corpo fala, não, você precisa de treinar, você precisa de treinamento, você está focado em uma competição. É nessas horas que a gente briga com o nosso psicológico, né? Às vezes a gente encontra barreiras financeiras, a gente encontra diversas barreiras na nossa vida, mas a gente tem que superar cada uma delas e
se é isso que a gente escolheu para a vida, a gente tem que seguir. Além de você mesmo, houve alguém que marcou a sua caminhada no sentido, não desista, continua caminhando, você vai chegar lá? Olha, tem um professor que, no momento mais difícil assim, na minha vida, foi onde meus amigos e colegas de treino me ajudaram muito, né? Eu tive alguns problemas particulares, onde eu quis abrir mão de tudo, né? Quis desistir de tudo, e é onde meus amigos me surpreenderam, me incentivaram, me apoiaram, tanto psicologicamente quanto financeiramente, e onde eu consegui dar a volta por cima. E hoje estou aqui. E você chegou a parar, então, por algum tempo? Fiquei um ano parado, eu tive uma lesão de joelho, né? Onde foi séria, e eu achei que eu nunca mais fosse voltar a treinar. Aí você parou para se cuidar? Parei para me cuidar, eu acabei ficando desmotivado, mas aí com a ajuda dos meus amigos eu acabei voltando. Que bacana. Eu estou conversando com o Luiz Carlos, campeão paulista de Jiu-Jitsu 2010. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. O terceiro dia da 31ª Semana de Educação Física abordou a relação entre o profissional de educação física e a formação básica do aluno e do atleta. O que diferencia o profissional é o conhecimento, né? Então eu na Uniso eu trabalhei 10 anos. Para você trabalhar 10 anos numa faculdade, você tem que estudar 20 anos. Você tem que estudar todo dia, você tem que estudar toda hora, estar apto para responder diversas perguntas sobre diversos assuntos, ter um conhecimento da sociedade que você está inserido, do mundo, e uma visão profissional geral sobre o esporte. As palestras mostraram o papel do professor de educação física e como ele pode oferecer uma preparação mais eficiente para os seus alunos. É muito importante que as pessoas tenham um conhecimento de avaliação física e treinamento esportivo de uma maneira generalizada, porque você será um profissional melhor. Você pode analisar o perfil do teu aluno de uma maneira mais completa, psicologicamente, cognitivamente falando, não só através do movimento. Além dos esportes, falou-se também sobre nutrição e a importância de incentivar os atletas a manterem uma dieta saudável. A visão do professor, assim, a importância para ele, o que é? Ele saber orientar o seu aluno, o seu paciente, o seu cliente com relação aos malefícios dos recursos exogênicos, né? A parte de suplementação, indicar sempre o nutricionista, mas indicar realmente na parte alimentar, porque o professor ele é gabaritado para dar uma orientação alimentar. O evento terminou com uma palestra sobre os aspectos técnicos e táticos do handball e uma partida entre os alunos sobre a orientação de Ivan Maziero. Eu vim falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando com relação ao extra-quadra, né? Os setores que utilizamos para deixar o atleta em condições de estar disputando um campeonato, uma Olimpíada e não só a vida atleta, mas fora dele também. Voltamos para o último bloco do tema Jiu-Jitsu. Luiz Carlos, qual o preparo para enfrentar uma luta? Olha, a gente hoje em dia, dependendo do foco da competição, a gente chega a treinar em média 6 horas diárias. Puxa, são 3 treinos. São isso todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. A gente chega a treinar um treino pela manhã, a gente volta para casa, descansa, faz um treino novamente à noite e um treino à tarde, pode ser aeróbico ou pode ser de posição específica voltado para a modalidade. E com aqueles cuidados com a alimentação que você mencionou. Isso, a gente cuida da alimentação, a gente procura dormir bem. Há necessidade de tomar suplemento, né? Porque como o desgaste físico é muito grande, o suplemento ajuda a melhorar o corpo também. Há preconceitos contra este esporte? Olha, antigamente tinha mais. Hoje o preconceito caiu bastante. O jiu-jitsu era visto como esporte de bad boy. Tanto que a mídia tinha muita divulgação de pessoas que iam para a balada para brigar e usar o que aprendia na academia na noite. Hoje em dia a gente vê diferente, a gente vê o esporte voltado de uma maneira mais ampla, voltado mais para a competição. As pessoas estão evitando. Eu acho que a influência da mídia hoje em dia no esporte ajuda a conscientizar as pessoas. A gente acaba vendo também temas em telejornais ou em novelas,
iniciando ou ajudando a que as pessoas pratiquem atividades físicas ou uma arte marcial mesmo em si. E o custo de academias é muito alto? Olha, jiu-jitsu é um esporte hoje em dia para se praticar muito caro. Dependendo da academia, o preço mínimo é R$120 a R$300 a R$400. Mensais? Mensais. Isso varia de academia para academia. E qual o primeiro passo para quem deseja realizar este sonho e talvez não tenha condições financeiras? Olha, hoje em dia tem a academia de pequeno porte, onde o preço é mais acessível. Vai lá, faz um treino, se destaca entre os demais e o professor ou a academia mesmo se dispõe a que ele faça a modalidade sem pagar. É onde a gente costuma dizer que é a nossa caça de talentos, né? A gente procura caçar os talentos, a gente procura valorizar eles. Não só em São Paulo? Não só em São Paulo, em geral. Que legal. E o que é necessário para se tornar um professor? Olha, você tem que estar apto, o seu professor acima de você tem que te autorizar, você tem que ter uma carta da federação para poder estar apto a dar aula. E tendo essas coisas em mãos, a gente consegue dar aula assim, com extrema facilidade. Lógico, a gente procura sempre professor, eu aconselho geralmente que um professor tem que ter uma formação acadêmica também, que isso é importante hoje em dia para trabalhar. Qual seria a indicada? Olha, acho que um curso de educação física, como a gente trabalha com a saúde, né, trabalha com exercício físico, atividade física, acho que a educação física é uma faculdade onde que assim extremamente importante na hora de estar trabalhando com isso. E o campo de trabalho é bom? Olha, hoje em dia melhorou muito. Como eu vou repetir aqui, acho que a mídia influenciou e ajudou bastante no crescimento, né? Mas antes era bem complicado você trabalhar com esse tipo de arte marcial, porque não era tão divulgado. Por isso. E por falar em ajuda, né, já que a mídia ajuda tanto esse lado, há incentivo federal, estadual ou municipal para essa categoria? Olha, hoje em dia a gente tem, entre atletas profissionais, a gente tem o Bolsa Atleta, né? Mas assim, é difícil a gente conseguir. Eles exigem muito, são muito esquisitos. Hoje em dia a gente sabe que o esporte no Brasil não tem tanto investimento. Então, assim, tem o Bolsa Atleta, onde eles exigem algumas competições, estadual ou municipal, eles pagam um valor X e você tem que se inscrever e tentar dar a sorte de conseguir essa bolsa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos projetos sociais com artes marciais. Então, a gente trabalha hoje em dia com um projeto social, voltado aqui na Zona Sul, onde a gente tem em média 300 a 400 crianças, né, praticantes de artes marciais. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Puxa. E onde os pais também participam, né? A gente tem horários de treinamento de manhã, tarde e à noite e final de semana, onde a gente tem em média, por turma, 60 a 70 alunos. É onde a gente está procurando lapidar os novos talentos do jiu-jitsu que está vindo aí. A nova geração. E você percebe apoio dos familiares para esses que estão começando agora também? Olha, os pais hoje em dia estão incentivando mais as crianças a praticar esporte. Então, a gente tem muito apoio dos pais, sim. Principalmente, a gente vê final de semana, o pai se desloca da casa para ver o filho fazer uma aula ou até participar da aula junto com o filho. Que bacana. E pode? Pode. E quais as novidades para 2011? Olha, no 2011, se Deus quiser, vamos buscar mais competições mais importantes, treinar fora, né? E ampliar essa parte de ONG aí, para que mais pessoas pratiquem, né, o esporte e torcer para que o governo aí ajude financeiramente o esporte no Brasil para que divulgue mais, né, seja mais valorizado. Assim, a gente tendo valorização, o esporte brasileiro, os atletas não precisam sair do Brasil para treinar fora ou para dar aula fora no Brasil, poderiam ficar aqui dentro mesmo. A gente acaba perdendo muito atleta bom por isso, né? Porque às vezes a gente está num país onde não incentiva tanto esporte. E lá fora, você é muito mais valorizado do que aqui dentro. E aí a gente acaba perdendo muito atleta por isso. E qual é o site da ONG? desportoparatodos.org.br. Então, qualquer um, primeira, média, terceira idade, qualquer idade pode acessar lá, vai ter os horários, o endereço, pode estar praticando uma aula grátis para estar vendo uma orientada, ver se pode estar levando o filho e fazer uma ficha de inscrição, né? Os alunos são todos cadastrados e pode estar participando também. Que dicas você daria para quem está começando agora? Uma dica que é importante assim, para qualquer praticante de jiu-jitsu no início, qualquer atleta usa muito mais força do que técnica, né? Procurar ouvir sempre o que o professor fala, né? O jiu-jitsu costuma dizer que é uma arte suave, né?
Então, quanto menos força a gente fizer, melhor é. Então, procurar orientar, procurar um bom professor que saiba ensinar, que passe disciplina, que passe respeito, que passe confiança. Acho que é o primeiro passo, você procurar uma academia boa e um professor bom. Dicas para quem começou, parou no caminho e quer recomeçar. Que volte a treinar. Possível? É possível, que volte a treinar devagar e respeitando sempre a individualidade biológica de si próprio, né? E continuar aí no ritmo da caminhada aí, que jiu-jitsu é uma arte muito importante, muito gostosa de se praticar. O que a Unisa pode oferecer à comunidade? Então, a gente está tentando com um projeto aí na Unisa, Bolsa Atleta, né? Para os professores ou estudantes que praticam, né? E dentro disso a gente vai tentar junto montar um projeto aí de um horário para a prática de artes marciais, onde eu mesmo vou me dispor a dar aula em um horário à tarde, para que ajudar a comunidade a praticar um esporte. Mas já está em negociações? Já estamos em negociações. E a previsão? Previsão para o ano que vem. 2011. E 2011 acho que é um ano que a gente vai estar agregando mais projetos aí para estar ajudando a comunidade também. Você tem filhos? Tenho. E pequenininhos? Ele tem 9 anos, mas não é praticante de jiu-jitsu. Ah, não houve interesse. Não é. Eu também não forço, né? Eu acho que o interesse tem que vir dele próprio. Naturalmente. Então quando ele sentir vontade de fazer, ele vai ser sempre bem-vindo. Então, Luiz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa sorte para você, que você receba aí bastante apoio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje